Nós estamos constantemente ouvindo e conversando. Por isso, a gente não se dá conta da importância que o processo de escutar tem em nossa vida e dos problemas que isso pode nos causar. Por isso, nessa apresentação de hoje, eu vou falar para vocês de conceitos e ideias para que você pode usar imediatamente para aprimorar o seu processo de escuta. Esta apresentação faz parte do programa Liderança Estratégica e o Sucesso, da Fundação Brasileira de Marketing, onde a gente está constantemente apresentando sínteses executivas que geram resultados. Nós estamos focados em resultados. Né? E aí a gente discute vários processos como aquele que nós estamos discutindo hoje. Aqui embaixo você encontra a lista das outras postagens que nós fizemos, muitas delas complementares a essa. Eu acho que um bom exemplo que a gente está falando, né, são as reuniões. Vocês já repararam quanta gente em reunião não está prestando a menor atenção no que está sendo dito? Eu conheci uma pessoa que dizia que em reunião a maior parte das pessoas não está ouvindo, está esperando a vez de falar. Uma atitude totalmente passiva e desligada do momento. Vem daí a expressão active listening, né, para realçar o fato de que nós temos que ser ativos no processo de ouvir e escutar. Nós temos que ouvir para entender e não apenas para responder em qualquer momento futuro que ali se apresente. Né? Nós vimos no nosso caso lá da polarização, né? Quando a gente apresentou na postagem anterior, que cada vez as pessoas estão ouvindo menos. É tão grande a carga de informação que a gente tem, que a gente recorre a atalhos, né? E com isso perde, muitas vezes, o foco da comunicação. Quando a gente conversa e ouve o outro, quando a gente escuta o outro, a gente sabe o que ele está pensando. Quando a gente sabe o que ele está pensando, a gente pode se comunicar de maneira muito mais eficiente e eficaz. A gente pode negociar de maneira melhor. E vocês conhecem algo mais desagradável do que você estar falando e perceber que o outro não está prestando a menor atenção no que você está dizendo? É uma sensação desagradável, né? É uma sensação assim de desconsideração. Mas veja, isso você também pode fazer. Você pode também transmitir essa sensação para o seu interlocutor ou para os seus interlocutores, que eles sim vão ficar extremamente chateados com você. Né? Por que é tão difícil a gente ouvir e escutar? Vamos aqui esclarecer bem a diferença entre essas duas palavras. Ouvir é um processo físico. Eu ouço, né, o que entra pelos meus ouvidos. Entender, quando eu entendo, quando eu faço um esforço para entender isso, eu estou escutando. Eu estou dando sentido àquilo que eu estou ouvindo. Né? E o que atrapalha esse meu ato de entender? Primeiro, falta de atenção. Eu posso estar fazendo 16 coisas ao mesmo tempo, eu posso estar olhando para o outro lado, posso estar pensando em outro. Vem um fluxo de ideias na minha cabeça, eu me distraio. Ou estou com pressa. Eu quero que a reunião seja rápida, eu acelero a conversa. Ou eu julgo. Julgar antes de entender atrapalha todo o processo de compreensão.
Eu fico pensando, esse cara é um idiota, ele está dizendo é besteira. Calma. Vamos atentamente entender, dar sentido. E aí sim, no final, nós podemos julgar o que ouvimos. Muitas vezes há reuniões, há barulho, há gente entrando e saindo, o que atrapalha a comunicação. E nós temos também os viés cognitivos. Nós vimos, quando falamos da polarização, nós vimos o viés da confirmação, né? Que a gente gosta muito mais de ouvir pessoas dizendo aquelas coisas que a gente acha do que aquelas coisas que a gente pensa de maneira diferente. Então a gente escuta de forma diferentes aquilo que é dito por pessoas que estão usando linhas diferentes de raciocínio. Né? Como é que a gente faz para superar essas barreiras? Eu vou apresentar aqui para vocês um modelinho muito interessante que eu achei, esse modelinho da Celeste Headley, que codificou 10 regras para a gente aplicar, e que podem ser aplicadas, que você vai aplicar imediatamente. Sabe? Quando você desligar aqui, você já está aplicando, para a gente ser mais eficiente no nosso processo de entender as coisas que a gente está ouvindo. A primeira coisa é esteja presente. Mostre que você não só está presente, como você está dando plena atenção à pessoa que está falando. Olhe para ela. Elimine distrações, não fique deixando o teu olho circular. Dê feedback. Ah, sim. Ah, que bom. Ou faça perguntas. Nós vamos ver depois também. É importante fazer perguntas. Para quê? Para estimular a pessoa a falar. Na medida que a pessoa fala, você vai compreender melhor o que ela quer dizer. Né? Você vai entender. Você vai escutar. Então, sem dúvida alguma, tem muita gente que é multitasking. Muita gente que é capaz de ouvir, mexer no celular. Eu tive alunos. Eu me lembro de uma aluna que ficava o tempo todo no celular, de repente ela levantava a mão e fazia uma pergunta genial. Mas não é a regra. Não é a regra. Para a gente conseguir se aprofundar em duas coisas ao mesmo tempo, é mais difícil. Mas não é só isso. Não é só botar o celular em algum lugar, é a gente parar de pensar nas coisas que o celular vai nos trazer. É focar, né? É ouvir. Ouvir e para poder dar sentido àquilo, nós temos que focar profundamente naquilo que estamos ouvindo. Né? Um segundo ponto, que também é fantástico, quando você for falar, não seja impositivo ou dogmático. Não queira impor as suas ideias. Porque no momento em que você impuser as suas ideias, tentar impor as suas ideias, a pessoa vai reagir de forma negativa. A pessoa não vai mais, provavelmente, se sentir com liberdade para dizer o que queria dizer. E nesse momento, você vai perder informações. Você só vai ouvir coisas que ela vai dizer com certo viés, para te agradar, talvez, ou para não entrar em confronto com você. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ser impositivo ou dogmático e, com isso, cercear não só a liberdade, como a disposição das pessoas de dizer as coisas. Sobretudo, quando a gente está com uma pessoa que pensa diferente da gente. A gente confunde um pouco que estimular a fala traz uma mensagem de aceitação. Não. Eu posso perguntar, não entendi bem, por favor, me explica, tal, sem estar aceitando. Eu posso manter claramente a minha posição. Eu tenho outra posição. Né? Mas com isso, se eu julgar e forçar, eu vou parar. O diálogo não vai mais ocorrer.
Um terceiro ponto é a empatia. Você tem que compreender o que a pessoa está falando. Não há nada mais chato. Não há nada mais chato do que você pedir ombro para alguém, dizer, olha, eu tive uma situação desagradável, me aconteceu isso assim, 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 e a pessoa voltar e dizer, pois é, comigo aconteceu a mesma coisa e ainda foi pior. Acabou. O diálogo acabou. Não é isso que você quer. Né? Você quer apoio, você quer ombro, o outro também. Né? Então, não é uma coisa que a gente tem uma certa tendência de fazer. Muitas vezes até para dizer que olha, eu entendo bem isso. Muitas vezes não é por aí. Você tem realmente que entender o sentimento dela e o tipo de apoio para estimulá-la a falar. Não só para ajudá-la, isso é uma outra história, mas para poder realmente dar sentido àquilo que você está ouvindo. Né? Um quarto ponto é o ponto de fazer perguntas. Faça perguntas abertas. Olha, desculpe, eu acho que eu me confundi. Você pode aprofundar um pouco isso? Olha, será que eu entendi bem que é isso que você quer dizer? Estimule o diálogo. Estimule o diálogo. À medida em que você vai mostrando interesse, na medida em que você vai perguntando alguma coisa, a pessoa se sente mais disposta e vai aprofundando o assunto, vai procurando outras facetas daquilo que ela está apresentando a você, e com isso você vai entendendo melhor aquilo que você está ouvindo. Entendendo melhor, você vai poder conversar melhor, dialogar melhor, se comunicar melhor, negociar melhor. Né? Muitas vezes pode acontecer que te perguntem alguma coisa no diálogo, você seja. Se você não souber, diga, não sei. Não complique as coisas. Não queira inventar soluções, não queira, olha, eu imagino que, olha, muitas vezes isso não vai ajudar em nada. Veja bem, não sei. Ah, isso eu não sei. Você tem alguma informação? Você tem alguma visão? Devolva a pergunta. Mas não se complique nesse negócio de querer inventar ou supor respostas que você absolutamente não conhece. Né? Também é muito desagradável a pessoa ficar repetindo. Como eu já disse, vamos ver isso outra vez, vamos. À medida que você vai repetindo, para tentar insistir a ideia, primeiro que você dá a ideia da imposição, do dogmatismo, e segundo que é chato. É chato. Olha, eu não sei se. Não se. Procure aprofundar. Falou aquilo, explore aquilo. Se a conversa tiver, volte para a conversa. Mas não fica voltando aqui, depois voltando aqui, ou como eu já disse, isso não ajuda em nada o fluxo do diálogo, da conversa que você quer manter. Né? Uma tendência que a gente tem, às vezes, é dar detalhes. Sabe, naquele dia, eu vou te contar uma história, é um pouco comprida, sabe, mas paciência, não é por aí. A pessoa provavelmente não está minimamente interessada. Ela não interessa saber a que horas foi, a que cor foi, qual era o outro que estava junto. Se esses detalhes não são relevantes para explicar os fatos, eles só tomam tempo. E tempo hoje é uma coisa extremamente preciosa. Então, concentre-se nas ideias básicas e no quadro geral. Se você receber perguntas, se houver alguma coisa, e você também faça isso. Estimule a pessoa a se concentrar nas ideias básicas. Detalhes, na maior parte das vezes, só atrapalham o processo de comunicação, só atrapalham a conversa. Quando nós falamos na polarização, nós discutimos muito o viés da confirmação. Né? O que é o viés da confirmação? Vamos relembrar isso. Acabei de falar para não relembrar, mas aqui cabe, tá? O que o viés da confirmação representa?
Viés a gente usa aqui no sentido da economia. É um desvio, uma tendência. O nosso cérebro tem algumas tendências. E uma delas é gostar muito de ouvir coisas que concordam com o que ele acha. E não gosta de ouvir coisas que se conflitam com aquilo que ele pensa, porque isso cria o que se chama um viés cognitivo. Né? Daí, por que puxa-saquismo tem tanto sucesso? A pessoa está ouvindo aquilo que ele quer. Mas nós vimos que hoje, com esse volume brutal de informação circulando por aí, acontece uma coisa diferente que leva a por isso. Nós acabamos procurando conversar com pessoas e ler coisas que com as quais eu concordo. Você foge de coisas que discordam de você. Porque aquilo vai te dar um desgaste. E a consequência é que você fica num túnel. Você adquire aquilo que se chama uma visão de tudo. Então, a gente tem que, mesmo que a pessoa esteja dizendo coisas com as quais a gente discorda, é fundamental a gente ouvir com calma e atenção para entender. Senão a gente não vai entender. Uma vez eu tive uma situação dessas, em que tinha um grupo em que dizia coisas com as quais eu não concordava, coisas absolutamente absurdas para mim. Então, um dia eu cheguei e pedi, pessoal, por favor, me dá um material para eu ler sobre isso. Bom, entupiram a minha caixa postal com material sobre isso. Totalmente contrário a mim. Li o fim de semana inteiro. Ficou facílimo conversar com eles. A partir daí eu sabia exatamente o significado de cada uma das coisas que o pessoal dizia. Foi uma experiência extremamente enriquecedora. Deu trabalho ouvir aquilo tudo, ver aquelas. Mas hoje eu converso com um enorme prazer, porque eu sei o que vem, sei o que não vem, eu sei o que vai dar problema. Então, eu realmente entendi. Certo? E com isso, mas aí eu fugi do viés da confirmação. Eu pedi que me dessem coisas com as quais eu não concordo. Um outro ponto importante é a gente ser breve, direto e claro. Não dá para enrolar mais hoje. Fazer grandes introduções, grandes implicações. Vá direto ao ponto. Procure ser objetivo. E espere o outro, se ele quiser mais coisa, você pergunta. E você também. Se a pessoa for breve, mas aquela informação não for suficiente para você, pensa mais. Pensa, porque, olha, não entendi. Dá para aprofundar um pouco? Será que eu entendi? Estimule a conversa. Seja respeitoso. Não interrompa e, sobretudo, não agrida o outro. Se você começa a interromper muito o outro vai se recolher, o outro vai se defender e ele não vai passar para você as informações que você precisa para entender o que ele pensa, o que ele quer. E manter o diálogo e agir de forma adequada em relação a isso. Tome cuidado. A gente tem uma tendência de falar um pouco mais, alongar um pouco as coisas além daquilo que a gente precisa. E, por fim, ouça. Naquele momento, lembre-se que você está totalmente dedicado a ouvir para poder entender. Buda tem uma expressão, pelo menos é atribuída aí, uma expressão que eu esbarrei com ela, gostei muito e pus aí na tela. Quando sua boca está aberta, você não está ouvindo. Mas tem uma coisa. Nós gostamos de falar. A maior parte das pessoas. Por quê? Quando você fala, você está no controle da situação. Você dirige a conversa, você se sente forte e no controle. Quando está ouvindo, é mais fácil a gente se distrair. Aí a gente vai. Então a gente prefere falar, mas a gente tem que aprender a combinar o volume de fala com o volume de ouvir. Por quê? Porque eu quero entender o outro. Eu quero entender o que está acontecendo. E para entender o que está acontecendo, eu preciso ouvir.
Há até aquela brincadeira que a gente ouve muito, né? Que a gente tem duas orelhas e uma boca, porque a gente precisa ouvir duas vezes mais do que a gente fala. Bom, há uma coisa, uma regra que a gente precisa botar na cabeça. Pense na escuta, não como algo passivo. Cito lá e estou escutando. Não, você está ouvindo. Quando você sentou, você está ouvindo. Mas escutar, dar sentido ao que você está ouvindo, é um trabalho difícil e exigente. Você precisa se treinar. Você precisa sentar e dizer, eu estou aqui ouvindo, mas eu preciso dar sentido a isso. Sem isso, você não consegue se comunicar, você não sabe o que o outro está pensando. Como é que você vai negociar se você não entende o outro? Como é que você vai fazer uma coisa que hoje está, da qual se fala muito, que é a arquitetura da escolha? Como é que você apresenta uma decisão para uma pessoa se você não sabe o que ele pensa? Então, nós temos que pensar na escuta não como algo passivo. Nós temos que nos empenhar em entender, dar sentido, em escutar o que nós estamos ouvindo. E o meu pedido final é que vocês apliquem tudo isso já. Essas coisinhas aparentemente simples das quais nós falamos hoje podem ajudar você muito a entender aquilo que você ouve e se comunicar de maneira muito mais eficaz e eficiente. Não, não espere para colher os resultados que virão disso. Pegue hoje, quando você desligar aqui o seu computador, seu celular, você comece imediatamente a pôr em prática tudo isso que você viu. E você sentirá muito rapidamente os resultados chegando para você. Essa apresentação, como eu já disse a vocês, faz parte de um programa da Fundação Brasileira de Marketing. Você, se você gostou, você pode se inscrever no canal para receber as comunicações das próximas apresentações. E se você quiser ser notificada, você clica aqui no sino das notificações e, se gostou, nos diga que gostou ou não gostou, para que nós possamos ajustar as próximas apresentações. E não deixe de visitar o canal, o site da Fundação Brasileira de Marketing. Não esqueça, tudo isso é para ser posto em prática imediatamente.